Amados, abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Saímos do capítulo 4, do capítulo 11, 4. Chegamos, enfim, ao capítulo 12 deste Evangelho. Vamos ler até o versículo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Nós iremos fazer a exposição até o versículo 9. Semana que vem nós concluiremos os versículos 10, 11, com os versículos 10, 11 e 12. Mas iremos fazer toda a leitura da parábola dos lavradores maus, da assim intitulada Parábola dos Lavradores Maus. Todos acharam? Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12, palavra do Senhor, irmãos. Depois, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, uma cerca viva. Construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores, um funcionário, um escravo, para que recebesse deles dos frutos da vinha, a parte do acordo entre o dono da vinha e os arrendadores. Versículo 3. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, o dono da vinha lhes enviou outro escravo, outro funcionário, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, mais um, terceiro empregado, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou depois, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe apenas um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores, os que haviam arrendado a terra, disseram entre si: este é o herdeiro. Talvez pensando que o pai tivesse morrido, né? Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Ele responde de imediato: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha para outros lavradores. Versículo 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Pode sentar com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Irmãos, vamos entrar aqui no contexto, vamos relembrar o que já temos falado desde quando abrimos o capítulo 11. Jesus está na semana da paixão. São os seus últimos dias de ministério terreno, messiânico, aqui na terra, lá especificamente em Jerusalém. Ele está a semana toda em Jerusalém. Ele chega cedinho, ele sai já no final do dia, ele volta para Betânia, ele descansa na casa de alguém que não sabemos quem, talvez Lázaro, né, com suas irmãs, talvez Simão. E depois ele volta. Todos os dias ele faz
este percurso. E olhando todos os evangelhos, na parte que fala da Semana da Paixão, eles dizem que Jesus, enquanto estava lá em Jerusalém, pregou a palavra, ensinou a palavra, não nessa ordem necessariamente, ensinou, pregou e curou dentro do templo. Normalmente a gente se lembra do episódio do primeiro dia, não é? Em que ele chuta a mesa dos cambistas, chicoteia-os, reclama o direito de Deus de ter aquela casa como casa de oração apenas e não para comércio. Mas, além daquilo, ele pregou, inclusive naquele mesmo dia, ele pregou, ele ensinou, ele pregou e ele curou muita gente. No texto anterior, olha o capítulo 11, versículos 27 a 33, ele é inquirido pela liderança religiosa, pela nata, não menos que a nata da liderança religiosa em Israel, os principais sacerdotes, os escribas e os juízes, aqui chamados, não é, de anciãos, e os juízes de Israel, os principais, os que estavam em Jerusalém, era a nata ali da religiosidade de Israel. Ele é inquirido por eles a dizer qual era a base da sua autoridade. Com que autoridade ele fazia aquelas coisas? Ensinar, pregar, curar dentro do templo e mais, acabar com o comércio, arrazoar os comerciantes que estavam no templo sob a permissão daqueles líderes religiosos. Eram esses principais sacerdotes, formados na sua maioria pelos saduceus, quem gerenciava o comércio dentro do templo. Eles eram da elite, não apenas religiosa, mas também social, eram ricos. E eram eles que comandavam aquele comércio ali, eles que lucravam em cima dos comerciantes. Com que autoridade você faz essas coisas? E a gente viu a resposta de Cristo, não é? Ele responde com outra pergunta. Olha, eu vou dizer para vocês, mas se vocês me disserem uma coisa: o batismo de João é de Deus? É dos céus? Ou é do diabo? Ou é dos homens? E a gente viu que eles ficaram ali, né, arrazoando entre si. Começou uma discussão daqueles que se uniram para atacar Jesus. Eles começaram agora a discutir entre eles. E eles disseram: olha, não dá para a gente responder para ele. A gente sabe por quê. Nós vimos na semana passada. Se dissermos que o batismo é de Deus, é dos céus, então teremos que reconhecê-lo, porque João apontou para ele. João disse que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João disse que é ele que deveríamos ouvir. João falou que era apenas uma voz no deserto, mas que ele era o enviado de Deus, que batizaria com o Espírito Santo, e com juízo também, com fogo. Então não vamos dizer, sim, João veio do céu, o batismo dele tem a chancela divina. Mas também não vamos dizer que não, porque o povo gosta de João. O povo recebeu João. O povo sabe que João tem autoridade de Deus. Se dissermos que não, iremos atrair a fúria do povo. Mateus vai dizer, né? Eles temeram ser apedrejados pelo povo. E aí, eles disseram: não sabemos, não é? Mentiram, eles sabiam, eles tinham a resposta para isso. A resposta era: não, eles não criam em João, mas com medo do povo, com medo das consequências, eles mentem e dizem: não sabemos. Ao que Jesus falou: eu também não vos direi de onde vem a minha autoridade. E aí, como terminei o sermão semana passada, não é? Cristo, fazendo isso, deixou aqueles homens sem resposta. Porém, o capítulo 12, irmãos, a parábola dos lavradores maus, que ele profere imediatamente após o episódio da pergunta sobre o batismo de João, da pergunta sobre a autoridade, né, e da resposta sobre o batismo de João. Essa parábola aqui é imediatamente após. Cristo não responde de forma direta a pergunta que eles fazem, mas aqui com uma parábola, e uma parábola, escutem só, entendível, inteligível, tá? Normalmente as parábolas eram para que o
os mestres em Israel, ouvindo, não entendessem, e aí ele dizia o significado para os discípulos, mas essa parábola aqui, né, é inteligível, é fácil de ser compreendido. O versículo 12 diz que eles compreenderam a parábola. Jesus dava uma parábola para eles, que não é outra coisa senão a resposta à pergunta que eles fizeram sobre de onde vem a tua autoridade. E eu vou, né, sem querer estragar aqui, né, a surpresa, eu já vou adiantar. Jesus está dizendo, olha, a autoridade que eu tenho vem do Pai, que é o dono dessa vinha aqui da parábola. E apesar de vocês atentarem contra a minha vida, eles iriam matar Jesus, esse filho amado que o dono da vinha envia, ele me dá autoridade e ele vai arrasar, ele vai acabar, ele vai destruir, ele vai exterminar vocês que não reconheceram a minha autoridade. A parábola, irmãos, dos lavradores maus, é essa mensagem sobre o julgamento de Deus, que seria iminente, que estava prestes a acontecer, sobre os líderes apóstatas de Israel, sobre esses saduceus, sacerdotes, principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, juízes do povo. Essa parábola é uma resposta de Deus, a resposta de Jesus sobre o que Deus irá fazer com eles, esta liderança apóstata do meio do povo. Assim como os lavradores maus, e a parábola aqui é bem autoexplicativa, né? Assim como os lavradores maus rejeitaram os escravos, os servos, os funcionários do Senhor da vinha, que simboliza quem? Simbolizam os profetas que vieram antes de Jesus. Iremos tratar com mais detalhes daqui a pouco. Assim como eles mataram o Filho amado, que é o próprio Cristo aqui na parábola, eles sofreriam as consequências severas, enfrentariam o julgamento do dono, do proprietário da vinha, o próprio Deus, o próprio Pai, que enviara seu Filho. Esses administradores da vinha, aqui está claro, né, quem são? São essa liderança religiosa de Israel. Os lavradores aqui, a quem essa vinha é arrendada, não são outras pessoas, senão os líderes religiosos, espirituais daquela nação. A vinha, está claro, não é? O vinhedo, está claro quem são. São os judeus, é a nação de Israel. Deus planta uma nação, planta uma vinha, que é Israel. Ele confia aquela vinha a lavradores, a liderança religiosa. Ele os municia de tudo que eles precisam. Cerca viva para impedir o acesso de ladrões, de animais. Uma torre para servir de vigia, para que ninguém entrasse ali e roubasse o vinhedo. Não tirasse as uvas da videira. A vinha, ou o vinhedo, é o coletivo de videiras. Tinha muitos pés de uva. O lagar era o lugar onde se pisava aquela uva, né, para que saísse o vinho. Ele proveu tudo, entregou pronto para esses lavradores, para a liderança religiosa. O que são essas coisas que ele entrega pronto para eles? A lei, os profetas, o Antigo Testamento, o templo, o sacerdócio, o culto, a revelação, as promessas, tudo Deus entregou a Israel. Mas Israel, vez após vez, mata os profetas, que vai enviado da parte de Deus para diverti-los. E agora, por fim, matariam o próprio filho. As consequências seriam desastrosas. Deus mesmo haveria de rejeitá-los, destruindo-os e entregando a vinha, o vinhedo, para outros. Captou aí quem são esses outros? A igreja, né? Formada agora por judeus e gentios. Os privilégios que Deus deu apenas para a nação de Israel, Ele daria agora para todos aqueles que abraçassem o filho que foi pisado pelos trabalhadores da vinha. Ele entregaria o vinhedo, que é este mundo, não mais aquele cercado ali no Oriente Médio, mas o mundo inteiro, para que esses trabalhadores lavrassem. E assim aconteceu, e nós iremos contar aqui os meandros dessa parábola, que já conhecemos o seu enredo de forma resumida. Mas voltando aqui à questão, a parábola que nós temos aqui, irmãos, é a resposta que ele não deu, que foi feita anteriormente pela liderança religiosa em Israel, sobre qual era a fonte da sua autoridade. Aqui está a resposta.
Na hora Cristo não caiu na pegadinha. Eles não queriam aprender, eles queriam fisgar, pescar Jesus. A palavra lá, que aparece no capítulo 11, versículos 27 a 33, para apanhar Jesus, é caçar. Eles queriam caçar, não queriam aprender, queriam caçar Jesus. A resposta que ele não deu para não ser alvo da caça deles, para não ser uma presa fácil, está aqui bem clara no capítulo 12. Vamos à nossa parábola, a parábola dos lavradores de mal. Olha aí, depois disso, depois de quê? Daquele impasse que ficou lá, né? De onde vem a autoridade de João? Me diga que eu lhe respondo. De onde vem o batismo de João? Me diga que eu lhe respondo de onde vem a minha autoridade. Depois daquele impasse, entrou Jesus a falar-lhes por parábola. E a parábola foi: um homem plantou uma vinha. Veja que ele começa a parábola, né? Falando de algo que era muito próximo dos judeus. Ele começa a parábola usando uma linguagem da agricultura, coisa que era muito comum no Oriente Médio próximo, daqueles dias, primeiro século, ainda hoje. Ele fala sobre alguém, um homem, que plantou uma vinha. E a gente, quando olha as Escrituras, no Antigo Testamento, especificamente, a gente vai ter logo de cara, né, o que Jesus está tratando aqui. A gente vai ter a resposta clara sobre o que é essa vinha. Essa vinha não é outra coisa senão a nação de Israel. Quem plantou a nação de Israel? Quem formou aquele povo? A própria Escritura vai dizer, Deus mesmo. Foi Deus que separou Abraão e prometeu fazer dele uma grande nação. E essa nação é chamada de vinha. A vinha era um símbolo nacional de Israel. Dentro do templo onde Jesus estava ali, próximo à porta, entalhado na porta que dava acesso ao lugar santo, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Logo, não era o lugar onde Jesus estava, ele estava no pátio externo. Tinha entalhada uma videira de alto a baixo, folheada de ouro, né? Algumas pedras preciosas ali representavam as uvas daquele vinhedo, daquela vinha, daquela videira, melhor dizendo. Uma videira entalhada com as suas folhas banhadas a ouro e algumas pedrinhas preciosas representando o fruto daquela vinha ou daquela videira especificamente. Os judeus, os ouvintes de Cristo aqui dessa parábola, sabiam exatamente que ele estava tratando da nação de Israel. Veja o capítulo 5 comigo de Isaías. Olha sua Bíblia lá no Antigo Testamento agora. Versículos de 1 a 7. Com certeza os ouvintes de Cristo lembraram desta parte das Escrituras, onde Israel é comparada a uma videira, ou uma vinha, não é? Que é o coletivo aqui de videiras, que é o lugar onde videiras são plantadas. Capítulo 5 de Isaías, versículos de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Agora, um cântico de Deus, na verdade, né? Uma canção que ele fez para o povo. Agora cantarei ao meu amado cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que dessas uvas boas, mas deu uvas bravas, que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe
ou a cerca viva, não é? Aquela cerca de plantas que se fazia, ou de galhos. Tirarei a minha sebe, tirarei o cercado, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Olha aí. E os homens de Judá são a planta dileta, preferida do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e esse aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Essa profecia se cumpriria quando Nabucodonosor, com as suas tropas caldeias, invadiriam, se cumpriu quando eles invadiram Jerusalém e destruiu aquela cidade santa, levando o povo cativo para a Babilônia. Cristo, ele usa este símbolo da vinha e diz: olha, grande tragédia se repetirá no meio de vocês. Que canção trágica, não? Que canção trágica que Isaías, Deus através de Isaías, compôs para o seu povo. Que tragédia estava para se abater agora a nação de Jerusalém, mais uma vez, por terem rejeitado o Messias. Eles rejeitaram ao Senhor várias vezes. O próprio profeta Isaías, profetas outros foram rejeitados, e agora eles seriam punidos pelo Senhor que plantou, e tinha direito, portanto, sobre a sua plantação. Aqui Isaías diz que Deus queria colher frutas boas, mas só uvas amargas, uvas ruins, brotavam daquela plantação que ele com cuidado plantou. O povo se tornou mal, e por isso receberia a punição, o justo juízo do seu Deus. Voltemos para Marcos, capítulo 12. Olha o versículo 1 ainda. Ele cercou aquela vinha de uma sebe, repito, de uma cerca viva. Olha o que ele faz mais. Ele construiu um lagar, ele edificou uma torre, ele arrendou aquela vinha, aquele vinhedo, para uns lavradores, e depois ele ausenta-se do país. Como a canção de Isaías, aqui na história de Jesus, repito, a vinha representa Israel, e Deus é o dono desta vinha. Ele planta, ele constrói um cercado em torno daquela plantação. O cercado era a própria lei de Deus, não é? O cercado é a própria revelação do Senhor, são os oráculos do Senhor. Você não pode ir adiante, mas também eu lhe protejo dos inimigos. Essa é a ideia. Ele proveu um meio para proteger a sua plantação, para assegurar o crescimento dela, para assegurar a sua fecundidade. Os bichos não entrariam, ladrões também não. Mas também eles não poderiam ir adiante da lei, do cercado, dos mandamentos, das orientações divinas, do que diziam os profetas. Eles não podiam acrescentar nem tirar coisa alguma, por isso está lá. Ele constrói também um lagar, olha o versículo 1. Ele constrói também um lagar naquele lugar, repito, onde se recolhia o suco das uvas que eram pisadas. Ele proveu um lugar para que o povo pudesse, do fruto tirado dele mesmo, preservar aquele fruto em forma, né, de uma boa bebida, para que eles se alegrassem. Ou seja, apesar do cercado, havia alegria naquele lugar. Não era um lugar chato. O cercado não era uma proibição, era uma proteção.
E dentro desses muros de proteção em Jerusalém, que era a lei de Deus, havia alegria. Deus proveu aquele lugar de alegria. O vinho muitas vezes simboliza alegria. Deus dá alegria ao seu povo. Não era chato ser judeu, né? Como muita gente acha que é chato ser crente, né? Porque crente não pode isso, crente não pode aquilo. Estamos trabalhando Gênesis pela manhã e vemos lá Deus dizendo para Adão e Eva, né? Vocês comerão livremente. O Éden não era um lugar de proibição. O Éden era um lugar chato. Era um lugar onde eles poderiam gozar a vida que Deus havia lhe dado. Nos limites de Deus, né? Por isso que tinha lá uma árvore que ele disse, não pode. Mas as demais coma livremente. Viva bem a vida que eu lhe dou. Goze com a alegria da minha criação. E aí ele constrói esse lagar, que simboliza, né, as bênçãos de Deus para aquele povo. Ele constrói uma torre também. Olha o versículo 1. E construiu e edificou uma torre, que era um lugar para colocar as sentinelas. Porque apesar das cercas, não é? Poderia acontecer de alguém furar o bloqueio, tentar invadir a vinha, o vinhedo. E aí, vigias naquela torre, e essas torres geralmente eram construídas com altura de 4 a 6 metros, ou seja, dava para ver bem, né, por todos os lados, quem vinha, quem entrava, quem saía, se havia alguma ameaça ou não. Ele constrói também, olha só, melhor, e essa torre também construída servia como depósito. Lá na cobertura ficavam os soldados, mas em toda aquela torre era colocada os frutos que eram colhidos. Servia de armazenamento e também de proteção, caso houvesse, né, a tentativa de invasão. Eles se protegiam, eles corriam para dentro daquela vinha e se protegiam ali dentro, melhor, para dentro daquela torre e se protegiam ali dentro. O que Cristo está falando aqui, irmãos, é que tudo que eles precisavam, tudo que fosse necessário para o bem da vinha, para o bem de Jerusalém, para o bem da religião, daquele povo que buscava a Deus, que era povo da aliança, que deveria servir ao Senhor, tudo que eles precisavam para servir ao Senhor, Deus havia provido. Ele provê todas as coisas e coloca sob a responsabilidade de lavradores, sacerdotes, levitas, juízes da terra. Coloca sobre eles a responsabilidade. Esses inquilinos tinham o dever de colher boa colheita, de produzir uma boa colheita para o Senhor. Isso tem a ver com os frutos que a nação precisava dar. Não apenas uma vida de comunhão com Deus, demonstrada através da obediência às leis, aos sacramentos, aos estatutos, à aliança que Deus havia feito com eles, mas também a propagação da mensagem. Aquela vinha deveria se espalhar pelo mundo. Israel deveria ser luz para as nações. Deus deu para eles aquela vinha, não para que eles a trancafiassem, para que eles cuidassem, mas também compartilhassem. O vinho deveria ser distribuído, levado a boa palavra, as boas novas, a mensagem do Deus da aliança de Yahvé precisava ser comunicada às nações, mas o povo não fez. O povo não fez isso. E agora esses lavradores aqui começam a praticar coisas que vão além daquilo que era a competência deles mesmos. Olha o versículo 2. Sim, e antes de entrar no 2, o versículo 1 diz que ele arrendou e ausentou-se do país. Aqui não há nenhuma referência, né, ao fato de que Deus tenha ausentado-se de Israel, né, deixado sob... Não, Deus interviu todo momento na história do seu povo no Antigo Testamento. Tá? Isso aqui
aqui é só para ilustrar a parábola, né? Nem tudo na parábola precisa ter seu correspondente, né, interpretativo. Tá? Era isso que acontecia no mundo antigo, né? Geralmente os donos de vinhas não moravam na sua plantação, ele arrendava a terra, combinava um valor e de tempo em tempo mandava alguém para cobrar aquele valor, mês em mês, normalmente, às vezes 6 meses. Não podia passar 3 anos, né? Porque uma terra não reclamada por 3 anos, está na lei, ela poderia ser tomada pelos que nela trabalhavam, né? Aquilo que a gente conhece hoje, por uso capião, poderia reclamar aquela terra para si, e por isso eles mandavam mês a mês, no máximo de 6 meses, alguém para cobrar aquela parte do acordo que foi feito entre o dono da vinha e os lavradores. Ele se ausenta do país. Versículo 2. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. Vai lá. Aquela minha vinha em tal lugar, o endereço é esse. Eu arrendei a fulano, ciclano e beltrano. E acertei com ele tanto. Pegue a minha parte e traga para mim. Era muito natural esse tipo de coisa. Acontece ainda. Né? Não é um privilégio, não é uma exclusividade do povo do Oriente Médio do primeiro século. Isso acontece no mundo inteiro, nos dias de hoje, inclusive. Porém, vejam que, na leitura do texto seguinte, aqueles homens quebraram a parte do seu acordo. Eles não estavam interessados em devolver aquilo que era de direito ao dono daquela vinha. Vai lá, ele envia, no tempo da colheita ele envia um servo, um escravo, né? A palavra aqui no original é escravo, um funcionário do dono daquela vinha, aos lavradores para que recebesse deles os frutos da vinha. E esses servos não são outras pessoas aqui a quem Cristo está se referindo, senão os profetas do Antigo Testamento. Quantas vezes Cristo enviou os profetas para falar a liderança religiosa, espiritual de Israel, cobrando deles frutos, e eles não foram recebidos por essa liderança. Deus que havia protegido toda aquela nação, né, muitas vezes de tantas investidas ferozes, de nações ímpias, vizinhas, que tentaram contra o povo, e Deus defendeu, outra hora permitiu, mas depois restaurou o povo de novo. E agora, depois de tanto feito pelo povo, Deus vai cobrar frutos daquele povo, e Ele envia os profetas, mas os proprietários da vinha, os inquilinos daquela vinha, rechaçam a tentativa de contato do Senhor da vinha com eles. Olha o versículo 3. O versículo 3 diz que eles agarraram, espancaram e despacharam vazio. Com vida, mas espancado e vazio. Uma espécie de recado, né? Olha, vai lá, né, e mostra para o teu Senhor, que reclama o direito dele aqui, o que nós temos para ele, a nossa resposta para ele. Não vamos lhe matar. Você será a nossa resposta, né? As suas feridas, o espancamento, será uma resposta que nós temos para ele sobre o valor deles, sobre o fruto que ele colhe, que ele cobra, alegando ter direito sobre isso. Ou seja, não estamos interessados. A coisa vai ser agora do nosso jeito. Não aceitamos mais as ordens, a reclamação. Não reconhecemos o direito desse Senhor sobre nossa vinha, sobre nós. A palavra aqui, irmãos, para espancar, no original é esfolar. É como se ele tivesse tirado a pele, né, daquele servo, daquele empregado, esfolado ele e mandado ele de mãos vazias para o seu Senhor. Certamente que ele chocou, né, os seus ouvintes, porque eles estavam entendendo a parábola, né? Olha, vocês se julgam juízes aqui, se acham, né, representantes de Deus aqui na vinha em Israel, reclamam exclusividade quanto ao culto, quanto à religião, quanto ao serviço.
são sacerdotes de Deus, e por isso se julgam superiores aos demais, mas vocês não são outra coisa senão bárbaros. Foi isso que os pais de vocês fizeram, e é isso que vocês estarão prestes a fazer: esfolar, matar, e tudo isso contra aqueles a quem vocês devem serviço, devem prestar contas. O Senhor que plantou essa vinha e colocou vocês aqui como administradores dela. Ele chocou certamente por falar essas verdades aos ouvidos daqueles homens. Vocês são inquilinos cruéis, desonestos, usurpadores. O culto não é de vocês, o sacerdócio não é de vocês, o sacrifício não é de vocês, a religião não é monopólio de vocês. Vocês são meros trabalhadores, lavradores, que devem prestar conta. Na verdade, vocês são cruéis, maus e desonestos. Esses homens insultaram aquele proprietário, arrancaram a pele do mensageiro e disseram: olha, envia também essa mensagem para o teu senhor. Mas veja o que acontece depois, versículo 4. De novo lhes enviou outro escravo, outro servo, outro funcionário, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Antes de seguir, irmãos, queria chamar aqui a atenção para uma coisa. Esse texto revela muito sobre o caráter de Deus, né? Sobre um dos atributos de Deus: paciência. Como Deus é paciente, né? Você vai olhar a história do povo de Israel, e vamos começar com Moisés, né? Começa lá com Abraão, mas vamos começar com Moisés, profeta de Deus. Quantos profetas Deus enviou para aquela nação, para aquele povo? E o povo sacudia, né, as cordas: tire a mão de mim, não faço a sua vontade, eu sou livre. Em alguns casos maltrataram os profetas. Quantos insultos, murmurações Moisés não ouviu do povo. Elias, o grande profeta de Israel, foi perseguido. Jezabel tentou contra a sua vida. Centenas, milhares de profetas nos dias de Elias foram mortos por aquela louca sanguinária. Quase que ela conseguia, tinha êxito em exterminar os profetas fiéis de Israel. Isaías foi cerrado ao meio, com um serrote de madeira, pelo ímpio rei Manassés. Jeremias foi lançado no poço, no calabouço. Esbofetearam-lhe o rosto. Ele seria morto por apedrejamento posteriormente. João Batista, o maior e o último dos profetas do Antigo Testamento, foi decapitado. Era assim que os lavradores tratavam os mensageiros do dono da vinha. Tudo isso foi obra da liderança religiosa, espiritual de Israel, religiosa, política de Israel. Quando não eram reis, eram sacerdotes. Quando não eram sacerdotes, eram os falsos profetas que serviam nas cortes reais. Agora, a liderança religiosa, mais uma vez, os principais dos sacerdotes, os escribas e os juízes de Israel estão ali em conluio para esfolar, para bater na cabeça e para tirar a vida do filho do dono da vinha. E Deus sendo paciente, Ele enviando um após o outro, não é? Vamos tentar fazer um exercício aqui, né, para melhorar a coisa. Você tem uma casa, e você aluga a sua casa para uma pessoa, e você aluga a casa mobiliada, você provê tudo para aquela pessoa ali, né, ter conforto. Você equipa a cozinha, não é? Bem equipada,
com tudo que de eletrodoméstico moderno, que uma cozinha precisa, um quarto confortável, um ar-condicionado, a sala com a televisão de 50 e tantas polegadas, um tapete ali, né, para dar conforto aos seus pés enquanto você caminha pela sala, um lugar aconchegante. Aí, de repente, a pessoa que você alugou, né, quando você vai cobrar o aluguel, lhe espanca, lhe maltrata, ou seu funcionário em seu lugar lhe representando, e diz: não, essa casa agora é minha. Ô raiva, né? Como que é? Você não espera nem, né, virar o dia, você vai logo de imediato reclamar o que é seu. Não tem paciência para um negócio desse, tem? Como que é? É dele, não vai pagar? Ele vai pagar centavo por centavo. Eu vou ter que contar, né, os dias e o quarto de dia de consumo de energia e vou cobrar tudinho. Não vai ficar assim barato. É claro que nós temos meios hoje, né, tem a justiça e tal, mas normalmente a gente não espera, né, vai resolver dentro da gente. Você vai chamar um colega, né, um parente, né, vamos lá, a gente vai tomar de novo, e ele não vai ficar assim não. Mas veja o que Deus, o que o Senhor dessa vinha aqui, que o dono dessa vinha, que simboliza Deus, é paciente, irmãos. Ele envia um servo, ele envia outro servo, e ele envia vários servos depois daquele. Que paciência de Deus. E não é diferente com a gente, não. Nós que somos, e aqui eu já estou adiantando o fim da parábola, né? Nós que somos esses outros lavradores que substituíram os primeiros, a liderança religiosa de Israel, o povo de Israel, a nação, o povo da antiga aliança, nós que somos os que substituíram eles, também devemos ficar em alerta, porque isso vale para nós. Mas também devemos admirar e louvar a Deus por sua bondade, por sua paciência para conosco. Quantas vezes nós somos tão maus quanto aquela liderança religiosa? Se não maltratamos os profetas, maltratamos a profecia, a palavra, rejeitando-a, não acolhendo-a, não dando crédito a ela, discordando dela, ignorando-a. Deus fala conosco pela sua palavra, dizendo-nos qual a sua vontade, e nós maltratamos, batemos na cabeça, esfolamos e até matamos, né? E Deus é paciente com a gente. E Deus é paciente com a gente, mas há limite para a paciência divina. Olha o versículo 5. Ainda outro lhe mandou, e a este mataram. Olhem só. Profetas maltratados, profetas mortos. Muitos outros lhe enviou, dos quais alguns espancaram e outros mataram. A violência só fazia aumentar dramaticamente. Enquanto o dono Davi enviava os seus mensageiros, a violência só fazia aumentar de forma espantosa, o que evidencia cada vez mais e aumenta cada vez mais, né, a paciência desse Deus com esses lavradores maus, o que evidencia a maldade desses lavradores, diante da paciência daquele senhor, daquele dono da vinha. A liderança em Israel sabia que Jesus estava falando a respeito deles. Eles eram os lavradores daquele momento. Eles simbolizavam, né, toda aquela liderança que historicamente foi rebelde contra Deus e maltratou os servos piedosos do Senhor durante toda a história, desde Moisés até João Batista. Eles sabiam que se tratava deles. Assim como rejeitaram João, também estavam rejeitando a Jesus. E é sobre ele que o versículo 6 fala. Olha aí. Restava ali ainda um. Acabaram os funcionários. Não há mais profeta. João foi o último. Decapitaram João.
dono da vinha olha para o filho e diz: você quem vai me representar agora, não tem representante melhor para que aqueles lavradores me ouçam e vejam que eu não estou brincando. Mataram todos os demais, agora vai você. É claro que, mais uma vez, a parábola nem sempre reflete, né, de forma imediata e literal, apenas e no máximo paralela, mas nunca, ou nem quase sempre de forma direta e literal, o seu significado. Tá? Jesus não foi um plano de última hora, né? Depois de enviar os profetas e ter esperança que os profetas fossem ouvidos, e ter sido frustrado, agora ele via Jesus como sua última opção. Não. Jesus é esse filho amado, que foi por Deus, né, separado como cordeiro, que seria enviado para o matadouro antes mesmo da fundação do mundo. Então era plano de Deus, antes de enviar qualquer profeta, enviar o seu filho para morrer, tá? Para ser morto por esses lavradores maus. Mas entenda aqui o ritmo da parábola, tá? E entenda aqui, né, o drama. Ele olha, o último funcionário foi morto, agora eu vou enviar o meu filho. Será que agora vão dar ouvidos a mim? Será que respeitarão o meu filho? Na verdade, ele não diz será, ele tem certeza que respeitarão. Versículo 6: restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão meu filho. Vejam que a paciência de Deus, a generosa paciência de Deus, agora desemboca na sua infinita misericórdia e graça. Ele não mais tem mensageiros para enviar e agora coloca em risco ao seu filho amado. Veja aí a graça e a misericórdia de Deus, a sua paciência, a sua benevolência, mais uma vez aqui sendo evidenciada na parábola. Interessante é que essa expressão filho amado, né, ela aparece outras duas vezes para se referir a Jesus. No batismo de Cristo, né, e na sua... e quando ele transfigura no monte, na sua transfiguração: este é meu filho amado. No primeiro momento, no batismo: em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E no segundo momento da transfiguração: a ele ouvis, meu filho amado. Jesus estava falando de si aqui com toda a clareza: enviarei o meu filho amado. Será que teriam coragem, né, de, tendo diante deles um representante legítimo, o herdeiro, sangue do Senhor, que construiu aquela vinha e havia arrendado para eles? Será que diante deste herdeiro eles teriam coragem de agir da mesma forma? O que acontece é o seguinte, versículo 7. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. É possível que na mente deles eles tenham pensado: olha, ele não veio, talvez tenha morrido, e esse aí veio reivindicar, veio reclamar o que é seu por herança. É o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Porque não tem mais ninguém para reclamar. Talvez tenha imaginado isso, né? O pai morreu e agora o filho veio. E agarrando, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. De forma absurda, de forma extremamente violenta e desprezível, eles matam o filho do dono daquela vinha e jogam seu corpo fora, ao relento. Não lhe dão um enterro digno. Ele é jogado ali para as feras do campo, para as aves de rapina. De forma desprezível, o seu corpo padece morto, fora das terras que ele possuía. Que desprezo
ao filho do dono da vinha, esses lavradores maus demonstraram, jogaram ele para fora, uma morte humilhante. Talvez, repito, porque não contavam com um fato: o dono da vinha estava vivo. Estava vivo. E o versículo 9 diz: que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Amados, eles cometeram o pior dos absurdos que poderiam cometer. Eles encheram o cálice da ira de Deus a ponto de transbordá-lo. A paciência do dono da vinha chegou ao seu fim, chegou ao seu limite. Já diziam os mais velhos, né? Paciência tem limite, né? Quando eu ouvia isso, dizia, aí, já não vou aprontar mais, né? Vou até aqui, porque eu sei que daqui a pouco vai voar uma sandália, né? Vai estralar um cinturão nas minhas costas. Paciência tem limite. Exatamente isso. Chegou a hora do acerto de contas. Chegou a hora do juízo, da punição. A maldade, a iniquidade, a perversidade daqueles homens não ficaria impune. O Senhor Davi deveria fazer alguma coisa e fez. E o que ele faria? E o que ele fez? Ele exterminaria aqueles lavradores maus. Pagariam por tudo que haviam feito até então. O sangue dos meus profetas, os servos aqui da parábola, né, que foram enviados, seria requerido da mão deles. O sangue do seu filho amado seria requerido da mão deles. E eu queria aqui abrir um outro parênteses, né, para levantar uma outra hipótese. Será que, diante desse juízo proferido por Cristo, na parábola, duro da parte de Deus contra a liderança religiosa, não acendeu nenhum sinalzinho de preocupação no coração deles, na mente deles? Ih, rapaz, se a gente matar o filho, e ele, né, reivindica essa filiação com o Pai, com Deus, a gente corre o risco de ser exterminado. Será que em nenhum momento eles temeram em matar Jesus? E disseram, olha, vamos abortar o plano, deixa ele passar a semana aqui de comemoração da Páscoa, não vamos perturbá-lo mais, deixa ele continuar falando aí para quem quiser ouvir que ele é o Filho de Deus, não vamos mais atormentá-lo, vai que ele seja mesmo. Será que em nenhum momento entre eles não houve um que raciocinou como Gamaliel, que é aquele membro do Sinédrio, né, par destes aqui, que sobre os cristãos, né, depois da morte e ressurreição de Jesus, disse, olha, é melhor a gente não ir atrás deles com tanta sede assim, é melhor a gente não prendê-los nem matá-los, porque vai que eles estejam realmente fazendo a obra de Deus, e a gente se ache lutando contra Deus, vai que, se eles estiverem enganados sobre se estão fazendo a vontade de Deus ou não, vai morgar esse movimento, né? Esse movimento não vai adiante, eles logo vão, né? Como todo movimento, né, toda onda vem e vai, todo movimento, né, aquece, depois desaquece, como modinhas, né? Depois fica demodê, fica fora de moda, passa, deixa eles aí pregando. Será que não houve um entre esses líderes de Israel que cogitou como Gamaliel de estarem atentando contra o próprio Deus? Se é possível cogitar sobre isso, certamente a resposta é não. O que eles diriam na sexta-feira é, olha, pode matá-lo.
Solta Barrabás. Pode matá-lo. Se ele for inocente, queremos o sangue dele, que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. Deus endureceu o coração daqueles homens. Deus cegou o entendimento para que eles, vendo, não crescem, ouvindo, não se arrependessem, para que fossem sarados e convertidos e poupados do juízo. Deus endureceu o coração duro deles para que eles fossem até o fim num plano maligno de tirar a vida do filho amado do pai, do dono da vinha, do pai da nação de Israel. Eles foram até o fim e executaram o macabro plano do coração deles, tirar a vida de Cristo. Plano que também, de forma providencial, era o plano de Deus para a salvação, para a rejeição daqueles primeiros lavradores e agora a admissão, a salvação dos novos lavradores, a igreja de Cristo, o povo da nova aliança, formada por judeus e por gentios, majoritariamente por gentios. Versículo 9 diz: que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Quando foi que isso aconteceu, irmãos? Quando foi que se cumpriu essa promessa de Cristo, esse juízo de Deus? Na cruz mesmo. Na cruz, toda a estrutura criada por Deus para aquela vinha funcionar, tudo o que Deus propiciou, proporcionou para a nação de Israel, para que ela pudesse se aproximar-se dele, produzindo frutos, sacerdócio, sistema sacrificial, as leis, as promessas, o templo, os sacrifícios, a sua presença gloriosa dentro do santuário, dentro do Santo dos Santos, tudo que Deus providenciou expira, perde sentido, tem o seu prazo de validade extinto na cruz do Calvário. Quando Cristo morre, quando ele derrama seu sangue, ele inaugura ali um novo pacto com o novo povo, uma nova aliança com o novo povo. E na cruz, ele destrona toda a autoridade que havia em Israel. Ele torna sem sentido o exercício oficial dos sacerdotes, dos escribas, dos juízes de Israel, dos anciãos da terra. Aqueles que se achavam deuses são agora destronados dos seus tronos, de suas posições e relegados a nada na história. Deus passaria, Deus passaria aquela vinha, que não ficaria mais restrita àquela cerca, mas se estenderia por todo o mundo. Deus passaria aquela vinha, a igreja que ele comprou com o sangue do seu próprio filho, dando-a, presenteando-a a ele mesmo. Porém, historicamente, pouco mais de 30 anos, menos que 40, na década de 70 especificamente, no ano 70, melhor especificamente, Deus enviaria juízo para Israel, para aquela nação. Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram tudo em Jerusalém. Exterminará aqueles lavradores, eles foram exterminados. Sacerdotes, sumo sacerdote, líderes. Quem conseguiu poupar sua vida teve que fugir para o exílio. O templo foi colocado abaixo. Toda a estrutura que servia para o cerimonialismo, para o culto que eles pretendiam prestar ao Senhor, ruiu. Não ficou pedra sobre pedra, inclusive para cumprir-se outra profecia, Jesus falou isso, que não ficaria pedra sobre pedra. Rituais, sacrifícios, sacerdotes, todo o sistema religioso, as cerimônias, os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos do povo, quem não foi morto, teve que dispersar-se. E até hoje,
Não resta mais nada lá, só um muro para lamentar. Deus destruiu aquela vinha, aqueles lavradores, e passou a sua vinha para outros. E através do Evangelho, irmãos, Deus vai preparando, do Evangelho que estava sendo pregado inicialmente pelos apóstolos, Deus vai preparando uma nova nação. Deus vai alargando, né, as fronteiras daquela vinha. Deus vai estabelecendo outros limites. Povos, línguas e nações passam a fazer parte agora, né, desta nova vinha que pertence a este Senhor. Deus cumpre com a sua promessa. E o seu povo agora não é mais delimitado por fronteiras geográficas. É o povo católico ou universal desse mesmo Deus. Deus tem lavradores em todos os lugares do mundo, não mais ali naquela região do Fértil Crescente. Ele tem lavradores lá na Coreia do Norte, ele tem lavradores lá no sul da África, ele tem lavradores desde o extremo oriente até o ocidente. Deus tem seus lavradores aqui, mas o princípio continua, ele espera colher frutos desses novos trabalhadores. E eu quero concluir pontuando exatamente isso. Aqui na parábola dos lavradores maus, irmãos, Deus se mostra como um Deus misericordioso, extremamente misericordioso e longânimo. Paciente. Paciente. Apesar de ser afrontado, ele se mostra paciente. Ele foi paciente não só com Israel, ele é paciente com os habitantes da terra, ele é paciente com a sua igreja. E cá para nós, não espalhe não, espalhe. Não somos muito diferentes de Israel não, dos antigos lavradores. Somos maus também. Basta olhar a história da igreja, olhe para a igreja hoje, a igreja contemporânea. Quanta maldade é feita pelos lavradores, pastores, oficiais de igreja, líderes do povo, que maltratam o povo, que maltratam os mensageiros de Deus, a mensagem de Deus, o próprio povo, que também é contado entre os lavradores, que maltratam a mensagem, maltratam o mensageiro, que não aceitam as normas de Deus, que querem fazer do seu próprio jeito. Quantos lavradores que têm reivindicado posse da vinha, donos de igreja mesmo, donos de denominações inteiras, que tentam bancar, né, o adúltero aqui, com a igreja de Cristo, que pertence a Cristo. A igreja é noiva de Cristo, não é propriedade de ninguém. Maltratam a lei, maltratam as escrituras, e Deus tem sido paciente. A graça dele tem se mostrado de forma evidente, mas tem limites. Israel usou e abusou da paciência divina. Deus se mostrava como noivo, como esposo de Israel no Antigo Testamento, e aquela noiva, aquela esposa, usou e abusou da paciência do seu esposo. Foi uma noiva, uma esposa adúltera. Não são poucas as vezes que os profetas chamam a nação de Israel de adúltera. E Deus foi paciente, Deus foi longânimo. Mas há limites para esta paciência. Enquanto o juízo não começa, e começará pela casa de Deus, disse Pedro, começará pela vinha do Senhor, começará nos lavradores desta vinha, sim, antes de Deus derramar o seu juízo sobre o mundo, sobre pecadores impenitentes. Os pecadores redimidos desta vinha enfrentarão o juízo de Deus. Enquanto esse tempo não chega,
ainda Deus está exercendo misericórdia. Você pode estar distante dos caminhos do Senhor, dizendo, não, são os meus termos, é do meu jeito, não do jeito dele. Você pode estar insistindo numa vida de penitência, de pecado, sobre pecado, e uma falsa segurança de achar que não vai acontecer nada, porque até agora não aconteceu nada contra você. Mas isso não é outra coisa senão a paciência de Deus. Deus não passa pano. Deus não esquece. Mas Ele é paciente. E Ele está lhe dando oportunidades para que você, diferente da liderança de Israel daqueles dias, se arrependa do seu pecado. Creia nele. Chore o seu pecado. Arrependa-se das suas crueldades. Né? Não precisamos matar, esfolar ninguém, bater na cabeça, né? Jogar o corpo do filho para fora. Mas o nosso pecado faz isso. Quando pecamos, nós expomos Jesus ao vitupério, disse o autor aos Hebreus. E quando fazemos isso deliberadamente, e quando fazemos isso com essa falsa segurança de que não vai dar em nada, Deus já passar o pano, não nos resta outra coisa senão juízo. Tenhamos cuidado, irmãos, porque este amor, esta paciência, melhor, tem limites. E este Senhor ainda é Senhor da vinha. E ainda Ele vem atrás da sua parte, daquilo que foi arrecadado. Ou seja, Ele vem atrás dos frutos. Ele espera que demos frutos a Ele. Ele preparou tudo. Ele criou um cercado. Ele criou o lagar. Ele criou a torre. Deixou tudo para que a gente, né, só apenas podasse ali os galhos, regasse a terra e colhesse o fruto. Na verdade, Ele já preparou de antemão os frutos. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que Deus de antemão já preparou os frutos para que nós produzamos. Ou seja, Deus não espera nada de nós que Ele não já tenha nos potencializado a devolver a Ele. Repito, Ele não espera nada de nós, além daquilo que Ele já preparou para que nós o devolvêssemos. Deus espera fruto, irmãos. E um dia o Filho amado virá novamente. Mas Ele não virá para ser morto. E aqui acabam as comparações. Ele não será morto novamente pelos lavradores. Mas não tenho dúvidas que se houvesse a possibilidade, a liderança religiosa cristã dos dias de hoje faria a mesma coisa. Se Jesus fosse uma ameaça para muitos desses pastores aí, bispos, apóstolos, e me desculpem a expressão, o escambau, se ele fosse uma ameaça para eles, certamente matariam Jesus novamente. Os sacerdotes fizeram o que fizeram com Cristo porque ele foi uma ameaça para eles. Se Jesus entrasse em algumas igrejas hoje por aí chutando, né, as mesas de câmbio, acabando, arrazoando com o comércio da fé que é feito, certamente mandariam prendê-lo, chamariam de louco, diriam que ele tinha demônio e o mataria. Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Da segunda vez ele não virá como filho amado reclamando o direito do pai, porque o pai passou todo o direito para ele. E ele agora virá. E a nossa resposta pode ser de rejeição ou pode ser de humilhação. Qual será a nossa resposta? Você vai se humilhar diante dele e implorar pelo perdão dele, ou você vai o rejeitar, como os judeus fizeram, como tantos têm feito. Tantos têm feito. Eu concluo com a advertência solene, dura, do autor dos Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e 6, quando disse: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a ignomínia, a desonra pública. De novo. Não haverá mais chance.
não haverá mais chance. É possível que provemos das belezas, das delícias da vinha, e ainda assim sejamos quebrados definitivamente, para que não haja mais arrependimento. É claro, os filhos de Deus são guardados em Deus, mas é possível que entre os filhos de Deus estejam aqueles que desfrutaram das delícias da vinha, beberam do alegre vinho do Senhor, a mensagem do Evangelho, as delícias da comunhão com os santos, mas porque são transgressores por natureza, caídos por natureza, jamais serão restaurados, pois estão como quem colocando Jesus na cruz novamente, na prática das suas obras mais. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus tenha misericórdia dessa igreja. Não rejeite os mensageiros do Senhor. Não rejeite a mensagem do Senhor. Leia a sua Bíblia. Medite na sua Bíblia. Ouça a palavra de Deus. Produza frutos. Dê frutos a Deus. Não era nada demais o que o dono da vinha queria, senão aquilo que ele havia combinado com os lavradores, a sua parte da colheita. A árvore que produz frutos, ele poda para que produza mais ainda. Não enterre o talento, não esconda os frutos, não reivindique o fruto para si. Ele não pertence a você, ele pertence ao Senhor da vinha. Você tem o direito de desfrutar dele, de parte dele, mas ele pertence ao Senhor. Goze das delícias desta vinha, no Senhor, no dono dela, e não a parte dele. Que o Senhor nos ajude, queridos, a que entendamos a urgência de nós tomarmos para nós essas palavras, para que não incorramos no mesmo castigo que os antigos lavradores. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai do céu, como Tu és paciente, Senhor, como tem sido paciente conosco, com aqueles que até agora, Senhor amado, têm rejeitado a Tua voz, rejeitado ao Teu chamado. Tem sido paciente com aqueles que o Senhor enxertou na oliveira, pois não era do ramo original, e esperas dele fruto e não tem dado, Senhor. Tem sido paciente, ó Deus, com esse jambuzeiro bravo que somos nós. Nos ajude, Senhor amado. Aqui sejamos cuidadosos, ó Deus, com os talentos que Tu nos deste, com a salvação que Tu nos deste, Senhor. Sabemos, Pai, cremos, pois Tua palavra nos afirma isso, que é o Senhor que nos guarda de tropeços, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, Senhor. Não nos perderemos, porque o Senhor mesmo nos guarda, ó Deus, mas haverá um juízo que a Tua igreja irá enfrentar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, e nos ajude para que naquele dia possamos apresentar os frutos que o Senhor colocou em nossas mãos, Senhor, e possamos, ó Deus, gozar do louvor do Senhor, as nossas obras, Senhor, as obras que se esperam, ó Deus, de um nascido de Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nos ajude, Pai, é o que nós te imploramos, e lhe pedimos também, Senhor, que abençoes esta quantia que trouxemos à Tua casa, para participarmos deste momento de contribuições. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado nisso, é o que nós pedimos, Pai, e te pedimos ainda que enchas o nosso coração de alegria, enquanto lhe devolvemos aquilo que pertence ao Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ficar